Oi gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo do nosso canal, Bruno Mendonça USA. E eu tenho aqui ao meu lado hoje um querido amigo que a América me deu, que é o Ciro Marinho. Ciro, obrigado por nos receber aqui, cara. Sempre um prazer ajudar. O Ciro, ele trabalha aqui na Toyota Deerfield Beach e é um cara que, né, Deus colocou no meu caminho aqui, digamos, nos tornamos amigos, sempre me ajudou aqui e sempre me ajudou também muito com informação, gente. E eu tenho recebido muitas mensagens de vocês, das pessoas querendo saber, mas como é que faz quando chega aí, como é que compra um carro, como é que funciona isso? Muita gente no Brasil, Ciro, fala que aqui nos Estados Unidos carro assim, não vale muita coisa, né? Tipo, digamos, é muito barato, entre aspas, né? E as pessoas trocam de carro muito fácil, enfim. Eu queria meio que desmistificar isso para o brasileiro, falando para eles de fato como funciona esse processo, como funciona a indústria automobilística aqui e como funciona na ponta mesmo, né? Que é onde você está, que é fazer com que o brasileiro tenha acesso, porque aqui a gente tem a dificuldade do crédito, né? Conta um pouco pra gente disso, cara. Olha, graças a Deus aqui na Toyota a gente tem um programa de financiamento, né? Que você pode tanto financiar o carro com passaporte, com IT number ou com social. Normalmente quando a pessoa chega primeiro, ela chega já com passaporte e tem, né, o começo, né, da vida aqui. Então a gente faz esse tipo de financiamento só com passaporte. A pessoa começa o seu crédito, né? Isso é o que a gente trabalha mais na realidade, é no crédito. E fazendo esse financiamento, ela pode voltar aqui depois de um ano e meio mais ou menos, dependendo se ela tirar o social nesse um ano ou o IT number, ela pode baixar sua taxa de juros, baixar o pagamento do carro, pegar de repente o carro dos sonhos, né? Porque muita gente chega aqui querendo um carro mais caro e, né, tem uma certa dificuldade. Então, às vezes, depois de um ano, fica mais fácil, porque você já criou crédito, já criou uma confiança e vai para o carro dos sonhos. Então, o começo vai ser um pouquinho mais complicado, como é para tudo, para alugar casa, como é para comprar carro, como é para, né? Mas, graças a Deus, aqui você tem essa oportunidade de fazer esse tipo de financiamento que no futuro pode lhe dar um grande retorno, né? Porque é o crédito, no caso. Só para vocês entenderem, gente, o que o Ciro está falando quando você chega nos Estados Unidos, você precisa existir nos Estados Unidos. E você existe por meio ou do Social Security, né? Exato. Ou do IT Number, que é no Brasil como se fosse o nosso CPF. Assim. E aí, com isso, você vai ter que criar o seu crédito, que no Brasil é o score, que a gente fala do SPC, do Boa Vista, se eu não me engano, que é o nome da empresa, enfim, do Serasa. Agora tem o Experian. Tem o Experian, o Serasa Experian. Então, assim, é como se fosse isso. Você precisa ter um score alto para que você possa ter acesso a crédito, né? Aí o que ele está falando o passaporte aqui acaba sendo uma opção para você que não tem acesso a Social Security ou ainda não deu entrada. Chegou agora, enfim. Porque o Social Security é algo que é muito difícil de se obter, também. Enfim. Então, alguns vistos têm direito, outros não. Isso é um assunto que a gente pode tratar outro dia em outro vídeo aqui. E em relação ao passaporte, o que é possível? Por exemplo, cheguei hoje dos Estados Unidos, alguém está nos assistindo, vem para os Estados Unidos e está vindo aqui falar com o Ciro. Pô, Ciro, vi o teu vídeo lá com o Bruno, estou com meu passaporte aqui. O que é possível fazer? Assim, o cliente ele vai dar um pouco mais de down payment, que seria a entrada, né, que a gente fala no Brasil. Quais são essas condições, Ciro? As condições seriam mais ou menos assim. Se você chegou hoje do Brasil só com passaporte e só tem o passaporte, não vai ter como comprovar renda ainda, essas coisas, né? Conta de banco, essas coisas. Pelo menos o banco vai pedir em torno de 40% de entrada. Tá. E aí você sai com o carro no mesmo dia, emplacado, com tudo. Tá. Se você tem um banco que se você tiver uma propriedade aqui, ou um contrato de aluguel, e tiver uma empresa no Brasil, um olerite, aquelas coisas, ela diminui um pouco a entrada e a taxa de juros é um pouquinho melhor. Mas você tem que encaixar nos parâmetros desse banco. Certo. Basicamente a gente tem 3 ou 4 bancos que trabalham só com passaporte. Então, mas a maioria os bancos vão variar de 25% a 40% de entrada. Tá. E aí você sai com o carro no mesmo dia, todo emplacado, o seguro você faz também aqui. E basicamente seria os requerimentos. Se você tiver como comprovar renda só com passaporte, você também pode ter acesso a um juros melhor e uma entrada menor também. Certo. Mas tem que comprovar renda, porque quando o banco empresta o dinheiro para você
mas você não tem nada para comprovar, ele vai pedir mais entrada para se resguardar e vai dar uma taxa mais alta. Sim. Se você tiver pelo menos como comprovar renda, com extrato bancário, ou que seja um job letter, alguma coisa, eles, que é uma carta de trabalho, né, alguém dizendo que você trabalha lá e tal, que tem uma empresa, a entrada pode ser um pouco melhor e a taxa também um pouco melhor. Sim. Então esse seria o cenário mais ou menos. Agora, Ciro, quando a gente vem do Brasil para cá, a gente fica impressionado positivamente com os juros daqui. Então, quando você fala em juros mais alto ou mais baixo, a gente está falando em que margem mais ou menos de juros? Olha, se for num carro novo, falando aqui do estado da Flórida, os juros mais altos que você vai ter num carro novo, do pior cenário, 16,5 mais ou menos, ao ano. Se for num usado, dependendo do ano, dependendo da milhagem, pode ir até 29% ao ano. Vai depender do ano. Obviamente que se você já tiver crédito, você tem juros 0, Sim. até os 16 no carro novo. E no usado, geralmente, a taxa vai variar de 5 até os 29. Sim. Ou seja, não é nada do outro mundo como é no Brasil, infelizmente. Né? E assim, por exemplo, eu hoje, se eu chegar no Brasil e for financiar um carro, provavelmente eu não vou conseguir. Sim. Entendeu? Então aqui eles lhe dão a chance de você financiar um carro, claro, com as condições deles, né? Mas talvez a 16% deve ser a melhor taxa que você pegaria no Brasil hoje. Talvez seria 1,4 ao mês, né? Sim. Mais ou menos, Sim. Entendeu? Bom, gente, aqui o papo é super rápido, até porque a agenda do Ciro aqui é uma correria, parar com ele aqui é difícil pra gente bater um papo. Ciro, para finalizar, algumas dicas bem simples, porque muito brasileiro vem para cá, aí uma das primeiras decisões que se toma é comprar um carro, e se compra um carro às vezes com muito picareta, então tem que tomar muito cuidado, gente, quando você vai comprar um carro aqui. Aqui a gente está falando com o Ciro, que trabalha há muitos anos numa concessionária séria, que é a Toyota Deerfield Beach, faz parte de um grupo gigantesco com várias concessionárias, enfim, tem toda uma tradição, né, tem uma marca. Muito brasileiro quando chega aqui se encrenca com o negócio de carro, né? Você tem, sei lá, 3 dicas que você pode dar pro brasileiro que vem aqui para não entrar em fria? Tem. A primeira, nada muito fácil é verdadeiro. Porque chega muito cliente, tal loja faz leasing é outro tipo de financiamento, com passaporte só. Taxa de juros. Pessoal, nada é fácil. A dica 2 é sempre checar o Carfax do carro, que é o histórico do carro. Por que eu estou falando isso? Porque ontem mesmo eu estava com uma cliente aqui que comprou um carro numa loja pequena e ela não sabia que o carro dela tinha um histórico ruim. Então ela achava que o carro dela valia, sei lá, $4.000 e o carro valia valia $500. Por quê? Porque teve um acidente e o carro estava com um dano estrutural no carro. Mas como ela chegou, não sabia que existia esse Carfax, então ela terminou comprando uma coisa muito mais cara que por um preço, né? Então assim, ela estava aqui ontem, queria trocar o carro, ela achava que valia $4.000, o carro valia $500 por causa do histórico. Então sempre checar o Carfax, que é uma coisa que muita gente não sabe o que é, tá? É a primeira coisa. E a terceira dica que eu daria é: muitas pessoas vão em outros dealers e o banco Toyota é o único banco que faz o financiamento com IT Number, tá? E aceita o IT Number como Social Security igual da taxa de juros especial toda. Então muito cuidado quando você for em algum lugar que lhe oferece uma taxa de juros muito atraente, muito baixa, porque às vezes existe aqui, e infelizmente existe mesmo, deles mexerem nos números. E aí você depois fica complicado. Entendi. Entendeu? Então eu pego muita gente aqui assim, quando a gente manda para o banco da Toyota, eles dizem: olha, essa pessoa já tem um número lá. E isso pode dar um conflito muito grande, né? Pode dar fraude e essas coisas. Então, muito cuidado quando vocês... o cara me deu 5% de juros, eu nunca financiei nada. Cara, de verdade, pode desconfiar. Tem alguma coisa errada aí nessa história. Eu tenho 100% de certeza. Entendeu? Bom, essas são algumas dicas do Ciro. Ciro, o pessoal de casa que quiser, de repente, tirar mais dúvidas, pode entrar em contato com você? Pode ligar aqui, meu telefone é o 561-939-9044. Pode ser pelo Instagram? Posso pôr teu Instagram aqui embaixo? Pode pôr meu Instagram também, sem pode problema. Dar uma direct message para ele também. Ou no Facebook também. Ele é o cara que eu indico aqui, gente, um cara sério, empresa séria,
que vale a pena bater um papo para tirar as dúvidas. Independente de comprar o carro ou não, quer tirar uma dúvida, né, Ciro? Com certeza. Entre em contato, não vai custar nada tirar essa problema. dúvida para ajudar você em casa, né? Ciro, obrigado mais uma vez pela ajuda, Obrigado você, por meu nos irmão. receber, pela informação. E, poxa, vocês de Recife, ó, recifense aqui, ó, gente boa demais. Eu sou recifense, Ele também. mas sou meio recifense assim, né? Morei pouquinho tempo aí, não sou não sou aquele recifense mesmo da gema, mas ele é. Gente boa demais e super parceiro. Obrigado, Beleza, cara. irmão. Obrigadão, valeu. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Até mais.